Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Super Clustercast. Estamos aqui, eu, Cissa Cluster e Ney Cluster, meu ilustríssimo pai, para falar de um tema muito importante, porque você que está aqui assistindo o nosso podcast é porque você quer uma família feliz, lares luminosos e alegres, uma rotina redonda com a sua família, mas a pergunta é: puxa, Cissa, e como é que a gente faz para corrigir de forma assertiva? Porque às vezes a gente não sabe quando diz sim, quando diz não, como corrige, na verdade, né? Qual a melhor forma de corrigir? Tem vezes acontece isso, não sei, né? Às vezes acontece com a gente assim, a gente vai corrigir um negócio que a gente já combinou, né? O combinado lá. Já falei, filho, só liga esse videogame depois que acabar a tarefa. Foi falado. Fiz o combinado, já falei. Chego em casa lá, entrei no quarto, o livro aberto, mas nada lá. E aquele videogame lá rolando solto. O que a gente faz nessa hora? Pode ser que na hora ele ignore, né? Você fala, ó, desliga isso aí, toca lá no ombro, mas dependendo da situação, a gente pode perder a cabeça. Pode ter dia que a gente tá mais cansada. Pode ter dia que a gente fala assim, não é, pai? Que você fala, quer saber? Amanhã cedo você termina isso aí, deixa pra lá, avisa a professora. Tem dias que a gente tá mais cansado, tem dias que a gente tá mais explosivo. E às vezes pode acontecer, não sei vocês, mas tem dias que a gente não tá bem e que a gente carrega na tinta ali, carrega na correção e manda ver. E tem dia que a gente fala, quer saber, né? Vamos sentar aqui junto, vamos jogar o videogame junto. Pode acontecer isso, pai? Que você já teve experiência assim de chegar um dia, você corrige de um jeito, outro dia corrige do outro? sim, assim, às vezes a gente tem que ver a situação como é que está. Mas o que é importante é que sempre tem que corrigir. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, olha, antes da gente entrar assim no cerne da questão de como corrigir, eu queria só avisar aí o pessoal que tem que essa pergunta, por exemplo, mandaram pra gente lá nos comentários. Deixa seu comentário, também manda pergunta no direct, não deixa de perguntar, porque a gente traz aqui a nosso tripé. Temos aqui os tripés, vou trazer um tripé para a gente trabalhar com estratégias muito concretas, muito testadas também. Então anota aquela luz que fala, não, para mim é isso. Eu até isso eu consigo, mas aquele outro ainda não. Então anota o que para você é aquele ponto que você pode implementar hoje. Certo? Então vamos lá, que eu adoro falar desse tema, porque corrigir é educar. Corrigir, quando a gente corrige bem, a gente está educando uma pessoa para ser melhor, a gente não está negligenciando, nem sendo autoritário, nem sendo permissivo, eu estou conseguindo me equilibrar para fazer o que eu tenho que fazer, porque os filhos não vêm prontos, não é, pai? Eles não nascem prontos, eles não vão vir certinhos, a gente precisa educar. Então a pergunta é, qual seria uma boa solução? Uma boa solução seria, primeiro ponto, para a gente anotar lá, clareza. Clareza. Se eu falo pro filho uma coisa, claro, eu preciso relembrar limpa, o que ele está fazendo não tá certo. Ver, porque nós tínhamos um combinado. Principalmente transparência. Né? Aquela atitude não foi boa. Quando a gente fala em clareza, o que vem de definição assim pra gente? Assim, quando a gente clareza fala... é transparência. Nesse ponto, eu acho que é importante você, como está fazendo a correção, ir no fato, né? Ir na origem do problema, e não ter juízo de valor e volta desse ponto da correção. Às vezes a gente acumula, né, uma série de coisas, vai corrigir que ele está falando, não devia ter feito isso. Por exemplo, se a gente falasse assim, você tem que comer tudo, né? Você tem que comer tudo, você tem que comer tudo. E às vezes para a criança comer tudo, o que é comer tudo? Comer tudo que eu aguento? Comer até quando? Chega a hora que ela não consegue, aí depois a gente fala, quer saber, come tudo que você consegue, tudo que está desse lado, tudo... Às vezes a gente percebe que a gente vai embolando, né, os critérios, então tem que falar, olha, sim, né, claro que a alimentação já entra aqui, dá para fazer mais um vídeo enorme sobre isso, porque dá muito pé pra manga aqui, pano pra manga. Mas o que a gente tem que saber? Se a gente dá um comando, a gente precisa ser coerente. Se eu falo pro filho assim, arruma teu quarto, guarda tua bagunça lá. Para ele, talvez colocar embaixo da cama já seja suficiente. Ou para ele até estar organizado. Para ele até estar organizado. Então, a gente precisa dar direcionamentos muito específicos. Vai lá e recolhe todos os brinquedos do chão e coloca lá no baú. Quando eu chegar lá, eu não quero ver nenhum brinquedo no chão, porque os brinquedos eles devem estar no
baú. No baú. É o lugar dele, é na sua toca, lembra? Cada coisa na sua toca, né? Você toca, guarda seu brinquedo na sua toca. Então, se a gente dá um direcionamento claro, a gente tem uma expectativa coerente, uma expectativa que vai dialogar com aquilo que a criança entendeu o que você está falando. Porque se a criança começa a perceber que você vai, não, porque você é todo bagunçado, não, porque você é a quinta vez que eu já falei, e ela já mistura a nossa insegurança com a nossa incoerência, aí a gente perde a autoridade. Isso a gente não quer, a gente quer dar um direcionamento claro, que é certo e que é errado. A criança precisa, gente. Certo e errado. Não dá para dormir com esses brinquedos espalhados no chão. A gente vai guardar tudo antes de dormir. Os brinquedos que estão no chão, nenhum pode ficar no chão, porque a gente não vai dormir com o brinquedo no chão. Claro. E é importante lembrar que isso já era um combinado, né? Que a gente está falando de uma desobediência em cima de combinados, né? Então... Sim. E esses combinados exigem de nós essa coerência para serem levados adiante. Um outro ponto, né? Então, além da clareza, o que mais que a gente precisa ter assim no nosso tripé de uma boa correção? Outro ponto é a caridade, o carinho com que você faz, né? Você tem alguns exemplos de como corrigir com carinho? Faz muita diferença se a gente fala, né, de uma forma desrespeitosa para a criança, em que a criança mistura aquilo, você tá falando aquilo para me humilhar, para me comparar com meu irmão, por exemplo, quando tem duas crianças brigando, dois irmãos brigando. A gente chega lá, a gente já eleva a voz, a gente já fala de novo, e o que você mexeu, se tua irmã já tinha falado, e a gente mal capta a situação, a gente já toma partido, isso é péssimo. A gente precisa se situar ali, falar, peraí, perguntar, o que está acontecendo aqui? Ouvir. Antes da gente já chegar com a solução pronta, o carinho está em respeitar, deixa eu ouvir. Por que você está assim? Tem uma definição da palavra carinho, né, que significa, que vem do latim carus, que significa precioso, alto custo, né? Então, os filhos são uma coisa muito preciosa. Então, quando a gente fala de carinho, você está trabalhando com alguma coisa que é o teu tesouro que você está ali, né? É o teu tesouro. Bom, então nessa linha do tesouro a gente tem que mostrar que a gente está falando aquilo, se a gente está corrigindo é por amor. Ninguém aqui está corrigindo porque a gente gosta de ficar se desgastando, né? Mas a gente precisa verbalizar isso, até porque a linguagem de amor dos filhos é diferente, né? Esse tema da linguagem do amor dá outro podcast também. Mas tem crianças que precisam, olha, ó, sentar, olhar no olho, tocar, às vezes dar um abraço, falar, dá um abraço aqui. O que aconteceu? Tá. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então você vai lá e pede desculpas para o seu irmão e a gente ajuda, mas a gente precisa mostrar que a gente entende, compreende o que está acontecendo, que não é legal, e mostrar que a gente está junto, mas aquilo, o fato em si, que a gente dá clareza, não pode acontecer de novo. Por exemplo, a criança começou a fazer lição, está cansada, começou a chorar, não quer mais fazer. A gente tem que decidir ali, bom, o que eu decido? Vou respirar fundo? Não, eu vou ajudar ela até o fim. Então vamos lá, sentar junto. Não adianta a gente jogar mais gasolina no problema, né? Quem tem carinho vai dizer, olha, peraí, vou agir com frieza aqui para explicar a situação de forma objetiva, mas ajudá-lo a executar. Por quê? Porque a gente ama demais para ser negligente ali e a gente sabe que esse carinho é importante, a gente sabe que essa exigência é importante. E esse estar junto é bastante interessante que você falou, né? Quer dizer, você tem a importância de você estar... Se ele está tudo bagunçado, então eu vou junto com você corrigir. Mas lembra que a gente ajuda quem se ajuda, né? Ele tem que primeiro começar e a gente está junto. Mas sempre falava isso, só ajudo quem se ajuda, mas eu quero te fazer funcionar. Quero te fazer ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo. Nós falamos de duas ideias até agora, né, Cissa? Nós falamos da clareza, e que é muito importante, falamos do carinho. Qual é a terceira ideia que a gente pode utilizar nessa parte da correção? Então, além da clareza, além desse carinho, a gente precisa também ter muita criatividade. Porque o que funciona com um filho não funciona com o outro. E essa criatividade está em saber aplicar a melhor correção a cada momento. Porque educar é arte e ciência. A gente gosta de trazer essa definição porque a arte supõe um toque criativo. E ciência porque supõe um estudo, supõe um critério, supõe uma... É isso que a gente está fazendo aqui, né? Supõe entender a raiz
né, do ser humano para agir da melhor forma possível. E uma pessoa que ela age com criatividade, né, se a gente for olhar o que essa criatividade supõe, você tem uma definição assim para a gente trazer aqui à tona? A palavra criatividade, né, originou de alguns termos, né, creatus, que vem do latim, é a capacidade de dar luz, de crescer, de inventar, de produzir coisas novas. Então, a educação tem que dar essa luz, né, a criatividade dá essa luz para a ação que ele está fazendo. E olha isso, trazendo para o dia a dia, né? Porque pensar, bom, trazer luz, a gente tem que trazer alegria para o dia a dia. Eu penso que essa criatividade, ela tá num ambiente alegre. Introduzir aqui o nosso Clustercast com o tema de lares luminosos e alegres para corrigir, mesmo sendo um tema pesado, para corrigir, mas ele tem que entender a maturidade que está por trás, o bem que está por trás. E se eu não sei quebrar em alguns momentos, por exemplo, trazer ali em algum momento essa leveza, a beleza do porquê. Por que você não pode brigar com seu irmão? Por que é importante fazer bem feito essa tarefa? Por que eu vou te ajudar até o fim? A criatividade está em entender a motivação de cada um para poder mostrar que sim, é importante essa alegria em casa, importante entender a fundo esse ambiente criativo em casa também. Nessa criatividade podemos dar uma transcendência também, né? Colocar uma parte espiritual, corrigimos por amor a Deus também, a essas crianças, e que eles saibam, né, com muito carinho, né, com muita criatividade, os pais têm que usar para poder falar com clareza, mostrar o carinho e dar luz àquele problema. E olha, falando de criatividade, a gente não pode esquecer que criatividade vem de criar, né? E os filhos têm que participar do processo de consequências, de plano de ação, né? A gente gosta de pensar, bom, uma solução para a gente poder trabalhar junto em equipe aqui para lavar essa louça. Qual pode ser uma solução para não dar briga na hora de lavar a louça? Vai ser na hora de cada um faz um pouco, a gente vai pôr o cronômetro para todo mundo tentar fazer o recorde, né? Outro dia eu falava com uma pessoa, a gente vai fazer o recorde da louça, o recorde do banho rápido. Criar com os filhos estratégias que quebrem o esquema e que sejam novas, cada vez uma ideia nova. A gente pode se inspirar em outras famílias também para aplicar a nossa forma. Mas então aqui temos essas três palavras. Temos, vamos lá, clareza, a clareza, o carinho e a criatividade. Cissa, como é que a gente pode colocar em prática isso hoje? Olha, hoje, né, para a gente não perder de vista o nosso, o hoje, né? A gente, isso aqui para amanhã não. Hoje a gente precisa olhar para os nossos filhos como essa joia valiosa. Eu preciso lembrar que cada filho tem o seu jeito, tem o seu jeitinho, mas eu preciso entender que eles precisam ser lapidados, como um bom diamante, né? Ele vem bruto ali. Mas para esse diamante dar aquele feito de joia rara mesmo, ele precisa de muita lapidação. Ele precisa ser muito trabalhado e esse trabalho é nosso, o trabalho dos educadores que estão por trás. Então lembrar a grandeza que ele tem, lembrar que se eu não faço a minha parte, posso ter filhos inseguros, ter filhos que não têm iniciativa para buscar uma solução, vão ficar sempre esperando uma resposta pronta, ou filhos que vão fazer as coisas escondido porque não querem aquela correção, porque tem medo do pai e da mãe. Não, isso a gente não quer. A gente quer pessoas seguras, filhos maduros, filhos criativos, que saibam, né, conduzir a vida para o verdadeiro bem. E é isso que a gente está querendo aqui, né? Então, colocar em prática é saber pensar bem dos filhos, lembrar que eles são uma joia rara, ajudar que eles façam parte das soluções, colocar-se lado a lado, né, como alguém, sim, quer educar, né, dar os critérios, mas não deixa eles sozinhos, a deriva ali, né, para se virar, né, para buscar os critérios por eles mesmos. Não, a gente que dá o critério, por isso a gente educa. Cissa, para a gente fechar, tem uma frase forte que a gente consiga resumir tudo isso? Olha, uma boa frase para isso, eu tava lendo, assisti outro dia, eu vi uma frase do cardeal Newman, que eu gostei muito. Falava assim, né, viver é mudar. E ser perfeito, né, é ter mudado muitas vezes. Então, dentro dessa linha do diamante, se eu quero ser perfeito, ser um diamante bonito, eu preciso passar por muitas mudanças. Cada dia, essa autoavaliação nossa e também ajudar que cada dia a gente possa ser um educador melhor.
Com isso a gente termina. Hoje você pode ser um pai melhor, para quem está acompanhando a gente, você não, você já é brincadeira. Mas para a gente também já direcionar aqui, agora, hoje, colocar em prática essas ideias. Espero que tenha feito sentido aí para quem acompanhou a gente. Eu mando um abraço, espero vocês na semana que vem. Tchauzinho.